5 sinais de que o seu relacionamento amoroso vai fracassar. Cuidado! Fala, mestre, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma hashtag Aula do Brigato. E na aula de hoje eu quero falar sobre 5 sinais para que você preste muita atenção nisso e evite aquela dor tão profunda, aquela dor que rasga, não é? Do término do relacionamento, do perder a pessoa amada, não é? E consiga, prestando atenção no que eu vou falar aqui agora, construir um relacionamento que sustente tanto você quanto a outra pessoa e vocês consigam construir os seus sonhos juntos. Então preste muita atenção em tudo que eu vou falar, principalmente no quinto, e vocês vão entender por quê, certo? Mas antes, é claro, deixa o seu Fala Mestre aqui nos comentários e, claro, se inscreva no canal e curta esse vídeo para o YouTube entender que você gosta dos meus vídeos e notificar você sempre que tiver conteúdo novo por aqui, certo? Bom, vamos lá, né? Primeiro, achar uma pessoa que vale a pena hoje se dedicar é muito difícil. Eu acredito que você já deva ter falado isso, já deva ter escutado isso, e a real é que sim, né? É muito difícil hoje a gente encontrar pessoas que se entregam, né? Que se doam, que têm algo para oferecer. Infelizmente, estamos vivendo uma dinâmica mais difícil nesse sentido, não é? Então, logo, precisamos estar muito atentos, principalmente se você já está em um relacionamento, até porque leva tempo para você construir um relacionamento forte, saudável, consistente, não é? E a dor dessa rejeição, dessa perda, dessa quebra, ela é muito grande justamente por isso, porque é algo tão importante para nós e muitas vezes negligenciamos. Então vamos dar a devida importância primeiro para isso, né? Até porque, por exemplo, o treinamento Arte da Sedução é o treinamento mais visto do Reflexões, uma galera tá entrando para fazer esse treinamento, né? E já aconteceu, detalhe, é o treinamento do Reflexões, o Clube do Livro do Thiago Brigato. Vou inclusive deixar a primeira aula deste treinamento que está disponível gratuitamente aqui, por enquanto, aqui para vocês, beleza? E o link do Reflexões também está aqui abaixo, né? Mas voltando, o que aconteceu já foi o seguinte, talvez a pessoa entrar pro Reflexões ou alguma coisa assim, né? E aí ela comentar o seguinte sobre o treinamento Arte da Sedução. Eu já tô casado, eu já namoro, eu não preciso disso. Olha, isso é o erro fundacional do que eu vou falar aqui agora, inclusive dos 5 sinais, né? É um erro fundacional, porque se você tá namorando, se você tá casada, enfim, né? E você olha pro teu relacionamento e acha que não precisa mais se preocupar com isso, é a primeira base que vai destruir o seu relacionamento, porque você vai cometer os 5 sinais e até outros que talvez eu não fale aqui, né? No seu relacionamento. Então cuidado, sim, você precisa se preocupar constantemente sobre isso, para que você alimente o seu relacionamento. E de cara, já vamos pro primeiro sinal, porque você vai entender, ó, qual que é o primeiro sinal de que seu relacionamento amoroso vai fracassar? Falta de cuidado consigo mesma. Exatamente isso. Olha, vamos lá, primeira coisa fundamental. Como você se porta, tá? Tende a ter muita relação mesmo com como você se enxerga e com como você está internamente. Ou seja, se você, usando a seguinte palavra meio chula mesmo, se você tá bagunçado externamente, é muito provável que você esteja bagunçado internamente, não é? Então isso, essa questão dessa reflexão aí, não é? Onde você precisa estar atento peraí, eu não me cuido mais. Por que eu não me cuido mais, não é? E acontece muito, né, dos nossos relacionamentos, sei lá, você tá lá, aí daqui a pouco passa aquela fasezinha gostosa, né, como pra usar o linguajar natural, né, passou, você estabeleceu, se acomodou, e aí pronto, você para de se cuidar para a pessoa que você ama, né? E isso, na verdade, preenche muito o nosso imaginário, no sentido de que, depois que começa a namorar, engorda, para de se cuidar, e você vai ver um monte de gente repetindo isso, você vai repetir isso, eu vou repetir isso, a gente vai estar sempre, né, com muita coisa convidando a gente a fazer aquilo, e precisamos ter clareza de que isso não pode acontecer. Ou seja, vou falar de coisas até básicas aqui. Por exemplo, você escova o dente depois que você comeu alguma coisa para beijar a pessoa que você ama. Quando você chega de viagem, quando você chega de algum lugar, você, por exemplo, põe uma roupa limpinha, né? Você toma esse cuidado de, por exemplo, passar um perfume, passar um desodorante, se cuidar para aquela pessoa, não é? Agora, é claro, eu posso falar de diversas coisas práticas que eu falo muito, inclusive, no treinamento Arte da Sedução. Agora, o ponto fundamental desse sinal é o seguinte, você está disposto, você tem disposição para se cuidar para a pessoa que você ama? Veja, isso é fundamental. Quando a pessoa que está do nosso lado não se cuida para nós, imediatamente a gente sente que o nosso valor diminui, né? A gente não se sente mais especial, não se sente mais único, muitas vezes não se sente nem percebido pela outra pessoa, porque a pessoa vai começando a se descuidar e quando não, ela, por exemplo, não usa aquele perfume que você tanto gosta, ela não presta atenção mais em como você reage à presença dela, não é? E isso vai, claro, enfraquecendo e vai criando uma série de outros problemas
com base em apenas uma questão. Claro, é óbvio que hora ou outra, né, uma coisa vai desandar, enfim, há fases e fases, né, da vida, a vida é mais complexa do que isso. Agora, o que eu quero que você entenda é esse o ponto, a disposição em cuidar. E esse aqui, os 5 sinais que eu falo, é para você prestar atenção na outra pessoa, mas também, obviamente, prestar atenção em como você faz, tá certo? Então, essa é a primeira coisa. Qual é a sua disposição, não é, em cuidar de si para a outra pessoa? Se não há essa disposição, é muito provável que isso vá descambar para um término, beleza? Segundo sinal, irritação constante. É quando você você não se sente em paz mais com a presença da outra pessoa. Vocês, o tempo inteiro, qualquer coisa que a pessoa faz te irrita, né? Se ela põe lá, você já começa a passar a mão na cara, e vocês vão criando e alimentando isso, porque muitas vezes até, se bem que eu vou falar isso no próximo ponto, né? E vai se conectar muito com o quinto sinal também, mas assim, o que acontece muito é que você vai, muitas vezes, provocando conscientemente, ou talvez inconscientemente, mas quase que de propósito, né, a outra pessoa. Então talvez ali você, por exemplo, deixe o volume num ponto que você sabe que a pessoa não gosta, né, ou você deixa a toalha em cima da cama. Até falei muito disso na última aula que eu gravei para o portal Poder Social, não é, sobre como lidar com esse tipo de situação, até negociar essas coisas, né, e falo muito também no treinamento A Arte da Sedução, lembrando, links todos estão aqui na descrição. Então o que acontece é o seguinte, né, você vai se irritando, né, e aí é impressionante como você vai perdendo a capacidade de dialogar com aquela pessoa, porque qualquer coisa que aconteça vira uma discussão interminável, vira uma discussão de fato de ataques, vira uma discussão pessoal, não é uma discussão assim, nosso objetivo é melhorar o nosso relacionamento, não, o meu objetivo é te atacar para te fazer sofrer, para que você realmente sinta a dor e a raiva que eu tenho dentro de mim contra você, né? Poxa, não tem como um relacionamento dar certo. E isso, tá? Tem muito vínculo, tem muita ligação com o quê? Com um acúmulo de situações que não foram negociadas por muitas vezes preguiça, medo e conformismo da sua e da parte da outra pessoa. Ou seja, aquele detalhezinho que você fala, não, depois a gente vê, foi se tornando algo muito maior. Preste atenção, você vai ver que uma pequena ação que hoje te irrita demais, que alguém de fora até fale assim, mas por que você tá tão brava por causa disso, tão brava por causa disso? Você vai falar, é que você não sabe o que eu passo dentro dessa casa, né? Por quê? Porque você, na verdade, deixou chegar nisso daí, beleza? Então esse é o segundo sinal. Terceiro, tem muito vínculo com esse, que é o seguinte, provocação, que é o que acontece muito na irritação, só que é o seguinte, e exposição na frente dos outros. Deixa eu te falar uma parada aqui, rapidinho. A pessoa que você ama, a pessoa que você compartilha a vida, é a pessoa que você mais deve preservar na sua vida. Agora, o que acontece não é isso. Você vai lá, numa reunião social, e começa a expor a outra pessoa. Ah, você não sabe o que ela fez esse dia, você não sabe o que aconteceu. E começa a falar mal dela, expor, falar coisas pessoais, né? Eu vejo muita gente falando até da própria relação sexual com a pessoa que mais ama para um monte de gente. É absurdo. Porque veja, você pode até falar, não, mas eu não ligo para isso. Não é questão de ligar ou não ligar. É a questão de que isso vai prejudicar o seu relacionamento, é óbvio. Porque uma hora ou outra, você vai expor, um monte de gente vai falar sobre a sua vida, e isso já é péssimo, né? Inclusive, até falo muito disso na Pare de Se Expor. Tem um vídeo aqui no canal onde eu falo disso. Vou deixar o link aqui na descrição, nos cards aqui, né? E aí, o que acontece é que isso vai corroendo vocês. Vocês vão perdendo respeito um pelo outro, né? Vocês muitas vezes vão fazendo coisas justamente para expor o outro. Vocês vão guardando, se tornando pessoas rancorosas, se irritando cada vez mais. Vocês brigam, vocês se expõem, as pessoas dão risada de vocês não levam o relacionamento a sério, você se torna uma piada para as outras pessoas. Isso é extremamente corrosivo, não só para você, mas como para a sua personalidade. Quer entender melhor? Assista a primeira aula do portal que está gratuita aqui dentro do canal, que é como amadurecer sua personalidade e os seus relacionamentos. Uma aula muito profunda sobre isso. Você vai entender o peso desse tipo de atitude na sua personalidade, o quanto isso te corrói por dentro. Não é uma figura de linguagem não, tá? Não é uma figura de linguagem não. É isso mesmo. Você se torna uma pessoa fraca, infantil, covarde, porque você expõe a pessoa que você mais ama, pelo amor de Deus, tá? Então tome muito cuidado com isso. Quarto sinal, excesso de telas. Vocês saem para comer, vocês vão assistir alguma coisinha, seja, vocês não ficam mais abraçados, vocês ficam cada um no seu celular. Isso é bem óbvio, né? Mas para prestar atenção. É tão óbvio que todo mundo continua fazendo, de tão óbvio que é. Todo mundo já sabe,
né? Eu fico pasmo. Né? Esses dias até vi alguém comentando sobre outra pessoa, né? Um outro cara que publica vídeos de outro tema também. Ele fala só o óbvio ali, né? E você faz o quê com esse óbvio? Sabe o quê? Ignora, porque é óbvio. Isso é ridículo. Veja, você tem que prestar atenção ao que muitas vezes é óbvio no seu dia a dia e você não se atenta. E você não liga, você ignora, você não pega pra si e muda, né? Tem uma frase de um filme que eu acho muito bom, que é o Protetor 2, né? Que um cara vai lá, picha a parede do condomínio do cara, né? E aí ele vai lá, o Denzel Washington, ele vai lá e começa a limpar. Aí vem um jovem e fala pra ele assim, ué, por que você tá limpando isso daí? Isso aí não é pra você limpar, porque seria administração ou qualquer outra pessoa, né? E aí ele fala o seguinte, ele fala assim, o mundo tá cheio de pessoas reclamando sobre o que qualquer um poderia resolver. Eu achei isso magnífico, porque veja, muitas vezes a gente reclama de coisas que nós mesmos poderíamos resolver e não resolvemos, certo? Ou seja, ignoramos muito do óbvio que melhoraria demais as nossas vidas. Então tome muito cuidado com isso, com esse excesso de telas e pense em como ter um tempo para vocês, compartilhando um com o outro como foi o dia e tudo mais, não é? E quinto, e talvez até o pior sinal, porque ele vai descambar para uma porrada de coisas que a gente nem falou aqui, que eu falo muito no treinamento Arte da Sedução, mas até para tudo que nós falamos aqui, que é o seguinte, falta de imaginação. Deixa eu te falar uma coisa, você pode até achar, tá, que se expor a tudo que você se expõe, redes sociais, novelas, filmes, músicas e o caramba, tudo isso sejam apenas entretenimento e não tenham vínculo nenhum sobre como você percebe a realidade, tá? Mas eu não vou entrar nessa discussão em específico, mas sim, tá? Tem todo o vínculo, ou seja, é muito provável que você ouça uma música da Marília Mendonça, né? E ache que o seu relacionamento tenha total vínculo com aquilo. Por isso que, inclusive, é tão popular, tá? Eu não sei se você já reparou, mas é muito importante que, assim, o que é muito popular é porque, de alguma forma, se conecta com o nosso imaginário, tá? E aí, assim, o problema é, olha que frase magnífica do Julián Marías, né? Filósofo espanhol, seguinte, ele fala o seguinte, ó, Dom Juan não é especificamente, vou parafrasear mais ou menos aqui, tá? Não lembro literalmente, mas Dom Juan não é um sedutor, não é? Tão cheio de si, que é capaz de esquecer, não é? E abandonar uma série de mulheres. Mas talvez Dom Juan seja alguém que não tenha a capacidade imaginativa para retê-las, para mantê-las. Ou seja, ele não consegue olhar para uma mulher e redescobri-la no dia seguinte, a tal ponto que ele precisa ir embora, porque ele não sabe mais como despertar algo novo naquela relação. Basicamente é isso. Ou seja, o imaginário dele é tão pobre que a única coisa que ele consegue se conectar é de forma sensorial. E aí aquele prazer, quando sanado, não tem mais nenhuma utilidade. Ou seja, ele não consegue mais imaginar nenhum outro cenário com aquela mulher. Ou seja, quantas vezes, né, as pessoas falam que o nosso relacionamento cai na rotina, no marasmo, chega uma hora que as responsabilidades nos engolem e uma cambada de outras explicações para justificar a nossa falta de imaginação, a nossa falta de criatividade, a nossa falta de cuidado com o relacionamento que é a base da nossa vida, porque todo mundo sabe que um término é muito ruim, né? Imagina um término, sei lá, de uma pessoa que já é casada com filhos, certo? E imagina essa mesma pessoa falar, não preciso disso daí não, precisa aprender isso daí não. Claro, talvez porque você já tenha dominado e seu relacionamento seja magnífico. Ótimo, isso aí é maravilha, então você não precisa mesmo. Agora, se o seu relacionamento não é o que você espera, não é o que você quer, e você ainda ignora totalmente essa capacidade imaginativa, bom, vai acabar, vai fracassar, uma hora ou outra vai fracassar, porque vocês não vão ter base, vocês não vão ter ligação, não vão ter conexão. E é justamente esta falta de imaginação que cai em uma série de outras questões que, perdeu a paixão, perdeu o amor, perdeu isso aí e tudo mais, é porque, na verdade, perdeu-se a capacidade de imaginar outros cenários e ir construindo, pondo cada vez mais tijolos e construindo, né, este relacionamento. E isso precisa estar na sua cabeça. Tá? Eu não estou falando que é fácil, eu não estou falando aqui que é óbvio, ou que é imediato, ou que não hajam dificuldades, ou que não hajam fases, é claro que há. O que a gente precisa entender primeiramente é que há princípios que nós não podemos esquecer. E é esses princípios que a gente precisa olhar para a nossa vida e falar, puta merda, eu negligenciei nos últimos meses tudo isso, e eu preciso agora encarar, melhorar.
né? E no treinamento Arte da Sedução, por exemplo, essa falta de imaginação eu falo em quase que toda a aula, tanto nas personalidades sedutoras, quanto no processo sedutor, quanto no antissedutor, quanto nas vítimas e tudo mais. Por quê? Porque você precisa preencher o seu imaginário para que você olhe para aquela pessoa que você ama e consiga ver muito mais do que o que você está vendo agora. E aí sim, primeiro, tratando e atacando cada um desses sinais, você vai ver uma melhora substancial no seu relacionamento. E eu vou amar depois ver o seu comentário aqui no vídeo falando do como o seu relacionamento melhorou com base nesses sinais. Quer me ajuda? Vai lá para o Reflexões e acesse esse treinamento magnífico, a Arte da Sedução. Assista a aula, né? A primeira aula que ainda está disponível gratuitamente aqui e todas as outras que eu indiquei. E deixa nos comentários qual desses sinais é o pior e mais destrutivo para qualquer relacionamento. Me deixe saber a sua opinião, certo? Como eu sempre digo, mais conhecimento, mais amadurecimento. Grande abraço e até a próxima hashtag Aula do Brigato, ou melhor ainda, até os nossos treinamentos Portal Poder Social e Reflexões. Tchau!